Fala pessoal, começando aqui mais uma aula do Concurseiro Pro e agora a gente vai encerrar a aula sobre estudante de estúdio. Eu trouxe aqui algumas questões da Banca Vunesp, dos cargos de investigador de polícia e escrivão de polícia. Então, o objetivo da nossa aula aqui é trabalhar o conteúdo que a gente já viu anteriormente nos vídeos anteriores, né? E aplicar isso agora na resolução de questão de provas. Então, eu acredito que eu trouxe 5 questões, 4 ou 5 questões aqui que a gente vai trabalhar de uma maneira bem objetiva, tá? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Isso aí. Então, aqui, ó, primeira questão da Banca Vunesp. Vamos lá. A respeito das hipóteses de exclusão de ilicitude constantes do Código Penal, é correto dizer que, letra A, no estado de necessidade, ainda que seja razoável exigir o, exigir o sacrifício do direito que se visou salvaguardar, o agente restará isento de pena. Olha só, pessoal, essa assertiva aqui está tentando fazer uma confusão com aquela previsão do parágrafo 2º do estado de necessidade, né? Aqui ele está falando que, ainda que seja razoável exigir o sacrifício do direito que visou salvaguardar, que é o direito ameaçado, né? Lá na redação do parágrafo 2º, ela vem dessa forma, ameaçado. Então, aqui seria exigível o sacrifício do direito ameaçado, o agente restará isento de pena. Não, aqui não é isento de pena, porque a gente adota a teoria unitária, né? Teoria unitária. Se fosse na teoria diferenciadora, aí sim, seria isento de pena, porque seria uma causa de exclusão da culpabilidade. Porém, nessa situação aqui, aí, como a gente adota a teoria unitária, existe a previsão lá do parágrafo 2º, e incidirá, então, uma causa de diminuição de pena, porém, não haverá exclusão da ilicitude nem da culpabilidade. O indivíduo vai responder sim e vai pagar a pena. Então, assertiva B aqui. A legítima defesa é justificável para repelir injusta agressão, repelir uma injusta agressão, a direito próprio ou alheio. Isso aqui parece correto, né? Vamos deixar ela aqui no cantinho. Vamos ver se tem mais algum erro nas outras aqui. O estado de necessidade é justificável apenas para salvaguardar direito próprio? De jeito nenhum, né? Lá existe a previsão lá no artigo 24 de que o estado de necessidade, ele pode ser estado de necessidade próprio ou de terceiro, né? Então, isso aqui está errado. Ó. Não englobando direito alheio, engloba sim. Quando o agente age em estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal, está falando que incorre em crime. Incorre em crime, mas restará isento de pena, desde que não caracterizado excesso, doloso ou culposo. O que ele está fazendo aqui? Uma confusão danada, né? Está fazendo uma mistureira danada. Ele trouxe aqui as hipóteses de exclusão de ilicitude, que o estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. As três são excludentes da ilicitude. Aí ele fala que incorre em crime. Não, não incorre em crime. É justamente o contrário à redação do artigo 23, né? Não incorre em crime. Mas restará isento de pena. Isenção de pena, como eu já disse para vocês, é causa de exclusão da culpabilidade. Aqui não há exclusão da culpabilidade. Aqui existe exclusão da ilicitude, de maneira que o indivíduo não incorre em crime. E nada a ver, excesso doloso ou culposo. Então, essa resposta aqui está errada, né? A legítima defesa específica dos agentes de segurança pública, aqui já está completamente errado, né, galera? Não precisa nem avançar na análise dessa questão aqui, ó, que ele está restringindo a legítima defesa à aplicação só a agente de segurança. De jeito nenhum, nenhuma excludente de ilicitude, ela é restrita a agentes de segurança pública. A gente já falou que o estrito cumprimento do dever legal, o estrito cumprimento do dever legal, ele é aplicável com maior incidência, ele é destinado aos agentes públicos. Porém, nem o próprio estrito cumprimento do dever legal ele se restringe a agentes públicos, quiçá de segurança pública. Então, não existe uma excludente de ilicitude própria de agente de segurança pública. Isso aqui está completamente errado. Então, a nossa resposta certa aqui, o gabarito é a letra B de bola, né? Gabarito é a letra B. Vamos ver a próxima aí.
Tá, aqui uma questão de 2018 da VUNESP, da PCSP, né, para investigador de polícia. Vou apagar essa rabisqueira aqui. Tá. Aquele que pratica o fato para salvar de perigo atual. Vamos lá. Pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, a gente vê aqui que o enunciado da questão, ela traz exatamente a redação do caput do artigo 24. A gente está falando aqui, então, de estado de necessidade. Estado de necessidade. Se você fazer uma leitura lá, agora, se você abrir o seu Código Penal e fazer a leitura do artigo 24, é exatamente essa redação aqui, ó. Traz aqui todos os requisitos objetivos do estado de necessidade. Perigo atual, não provocado pela vontade do agente, não podia de outro modo evitar o resultado, aqui é o cômodo dos dissessos, direito próprio ou alheio e razoabilidade na proteção do direito. Então, aqui, certamente a gente está falando de estado de necessidade. Vamos ver as alternativas aqui. Então, ó, aquele que pratica o fato comete crime, embora seja amparado por causa excludente da culpabilidade, de jeito nenhum, né? Não comete crime, não há crime, não há crime diante de excludente de licitude, certo? Excludente de culpabilidade é isenção de pena, não, a gente não está falando disso aqui. Aqui não comete crime, essa parte aqui está certa. Não comete crime, pois age amparado por estrito cumprimento do dever legal. Não, nada disso. Aqui a gente está falando da redação do estado de necessidade. Então, esse aqui está errado, esse aqui está errado também. Comete crime, isso aqui já está errado, tá? Mas vamos ver o que ele fala aqui. Embora esteja amparado por uma causa excludente de punibilidade. Nada a ver, né, galera? Excludente de punibilidade é prescrição, tá lá para frente. Não tem nada a ver com isso aqui. E ainda, na extinção da punibilidade, vai estar presente ali todos os três substratos do crime, tá? Tem o fato típico, tem a ilicitude, tem a culpabilidade, o crime está configurado, tá? Aí, posteriormente, a punibilidade nesse conceito finalista tripartite, ela não entra no conceito de crime. Então, aqui a punibilidade ela vem como pressuposto de aplicação da pena. Quando há extinção da punibilidade, o crime permanece intacto, o crime está configurado de maneira total. Os três substratos do crime vão estar presentes, porém, com a exclusão da punibilidade, o indivíduo vai ficar isento de pena, né? Não comete crime, que está certo. Pois age amparado por estado de necessidade. É justamente esse aqui nosso gabarito, né? Gabarito letra D. Vamos ver a última aqui. Não comete crime, tá certo? Age amparado da legítima defesa. Não, a redação da legítima defesa são outros pressupostos, né? Então, aqui no caso, de fato, é estado de necessidade. Vamos ver essa aqui. Questão da banca VUNESP ainda, agora da PC Bahia, investigador de polícia. O Código Penal, no artigo 23, elenca as causas gerais ou genéricas de exclusão da ilicitude. Ó, eu trabalhei com vocês isso aqui no primeiro vídeo. Ó. O artigo 23 traz as causas gerais ou genéricas da exclusão da ilicitude. Sobre tais excludentes, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Cortou um pedacinho aqui, mas é a alternativa correta que ele quer. Morador não aceita que funcionário público, cumprindo ordem de juiz competente, adentre em sua residência para realizar busca e apreensão. Se o funcionário autorizar o arrombamento da porta e a entrada forçada, responderá pelo crime de violação do domicílio. Vamos analisar isso aqui direito. Ó. Existe uma ordem do juiz competente, essa ordem é para realizar uma busca e apreensão, certo? Então, a gente tem um mandado judicial de busca e apreensão. O funcionário público, ele foi até a residência, que é o objeto da busca, só que lá o morador, o proprietário da residência, ele não aceita, tá vendo? Ele não aceita que o funcionário público entre. Aí, se o funcionário público arrombar essa porta, o funcionário público arromba essa porta, ele responde pelo crime de violação do domicílio? Esse aqui foi justamente um exemplo que eu trouxe lá na configuração, na explicação sobre o estrito cumprimento do dever legal. Aqui, o agente de segurança, muito provavelmente um policial que vai cumprir uma busca e apreensão, diante da recusa do morador, ele tem sim a obrigação de arrombar essa porta e realizar a busca dentro do imóvel.
Então, por mais que esse fato aqui, essa conduta, ela possa se amoldar, essa conduta ela se amolde na descrição do crime de violação de domicílio, essa conduta ela é lícita. Ela é lícita. Não há crime. Não há crime. Fácil, estrito cumprimento do dever legal. Certo? Então, essa questão aqui tá, essa alternativa aqui está errada. O estrito cumprimento do dever legal é perfeitamente compatível com crimes dolosos ou culposos. Ó, galera, eu não falei sobre isso aqui lá na aula, mas não aceita crimes culposos, tá? O estrito cumprimento do dever legal é uma obrigação do agente público. A gente já falou sobre isso. Aqui deve estar bem claro na cabeça de vocês já, tá? O estrito cumprimento do dever legal é uma justificante, uma causa de exclusão da licitude que decorre do exercício de um dever imposto pela lei aos agentes públicos ou a determinadas outras categorias, em geral aos agentes públicos, certo? Então, não é possível que a gente entenda que o estrito cumprimento do dever legal se aplica a crimes culposos, porque a lei não obriga ninguém a ser negligente, a lei não obriga ninguém a ser imprudente, a lei não obriga ninguém a ser negligente, né? Imprudente, imperito ou negligente. A lei não obriga ninguém a tomar essas atitudes descuidadas, violar o dever objetivo de cuidado. Então, o estrito cumprimento do dever legal ele é incompatível com crimes culposos, tá? Então, nesse sentido aqui, essa questão está errada. Para a configuração do estado de necessidade, então a gente está falando de estado de necessidade, o bem jurídico deve ser exposto a perigo atual ou iminente. Aqui que está, ó. A redação do artigo 24 é expressa. Lá na redação do artigo 24, o requisito objetivo é que o perigo seja atual. Eu falei para vocês que existe doutrina que afirma que incorre em estado de necessidade ainda que o perigo seja iminente. Só que isso aqui não prevalece em prova objetiva, tá? Prova objetiva a gente tem que considerar o dispositivo legal. O perigo é atual, a não ser que o comando da questão venha trazendo, diante da celeuma doutrinária e jurisprudencial, o estado de necessidade, existem hipóteses em que se justifica através de uma iminência de perigo. Se o comando da questão vir nesse sentido, aí é correto, existe de fato, inclusive alguns reconhecimentos jurisprudenciais no âmbito do STJ, reconhecendo o estado de necessidade em face de perigo iminente. Porém, na prova objetiva, para nossa prova aqui, principalmente de investigador e de escrivão, o que vale é a letra da lei, tá? Então, para o estado de necessidade, na prova objetiva, a regra é perigo atual. Esquece perigo iminente, isso aqui está errado. O reconhecimento da legítima defesa pressupõe que seja demonstrado que o agente agiu contra agressão injusta, atual ou iminente. Aqui sim, ó. Legítima defesa. Ó, o agente agiu contra a agressão injusta. Aí, essa agressão injusta, ela pode ser atual ou iminente. Isso aqui está lá expresso na redação do artigo 25. Aí ela vem nos limites necessários para cessar a agressão. É exatamente isso aqui. Isso aqui configura a legítima defesa. Isso aqui é a redação do artigo 25, né? Artigo 25 do CP. Por fim, ó, a última alternativa aqui, deve responder pelo crime de constrangimento ilegal. Aquele que, não sendo autoridade policial, prender agente em flagrante delito. Ó. Isso aqui eu também trouxe como exemplo lá do exercício regular de direito. Aqui não há crime. Não há crime. Sabe por que não há crime? Não há crime. Meu Deus do céu, esquece aqui. Não há crime porque... Deixa eu melhorar isso aqui, né, gente? Porque eu estou apanhando muito desse equipamento aqui. Peraí. Não há crime. Certo? Aqui é uma hipótese de exercício regular do direito. Exercício regular de direito. Eu trouxe esse exemplo aqui. Não configura constrangimento ilegal, porque prender em flagrante delito, mesmo que não sendo autoridade policial, existe lá na Constituição uma autorização constitucional para que o particular, ele, diante de uma situação de flagrante, ele realize o flagrante. É um flagrante facultativo, ele não tem o dever de realizar esse flagrante, só que se ele puder agir naquele momento e ele conseguir realizar a contenção do agente delitivo,
ele não incorre em crime de constrangimento legal, porque ele tem a faculdade de exercer esse direito. É uma faculdade constitucional, um direito constitucional de qualquer do povo realizar um flagrante facultativo. Daí você percebe que o complemento lá da previsão do inciso 3º do artigo 23, que trata sobre o exercício regular de direito, é uma previsão normativa de caráter aberto, que ela é complementada, nesse caso específico, por uma norma constitucional. Então, ela tem um complemento de fundo constitucional. É por isso que a gente fala que é uma discriminante em branco, né? Então, nesse caso aqui, essa questão está errada, porque não configura o constrangimento legal em face da justificante do exercício regular de direito. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Beleza? Então, são essas aqui as questões que eu queria. Opa, tem mais uma ainda. Pensei que tinha acabado. Peraí, vamos resolver ela. Vamos lá. Nos termos do Código Penal, entende-se em quem? Usando moderadamente dos meios necessários. Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Né? Claramente aqui, pessoal, ele está falando, está trazendo aqui a redação do artigo 25 do Código Penal, que fala sobre a legítima defesa, e ele só pede para a gente complementar aqui, né? Então, no caso aqui, é a legítima defesa, sem sombra de dúvidas. Né? E essa aqui é a reprodução literal do artigo 25, ele simplesmente migrou aqui a legítima defesa para a gente complementar a frase, está aqui na alternativa C. Agora sim, são essas as questões que eu trouxe aí para a gente trabalhar. Aqui no final dos slides tem o gabarito, e dessa forma eu encerro aqui a aula sobre excludência de estúdio. É claro que nessa aula nem todas as informações relacionadas a essas excludentes em geral, em espécies, as excludentes gerais, genéricas de estúdio, nem todas as informações constam dessa aula. Tem muita coisa que ficou de fora, mas isso aí, os pontos principais, os pontos mais importantes, eu trouxe aqui em todos esses vídeos que eu trabalhei com vocês aqui. Nesse último vídeo, a gente resolveu algumas questões e vocês viram que, de fato, as informações que constam nos vídeos anteriores, elas são cobradas em prova, inclusive aquela questão de isenção de pena ou exclusão do crime, hipóteses que excluem o fato típico, excluem a ilicitude, excluem o crime, enquanto hipóteses que excluem a culpabilidade, elas isentam o agente de pena. Então, essa terminologia aparece também nas questões objetivas de investigador de polícia e de escrivão de polícia. Essa noção entre a razoabilidade presente ali no estado de necessidade para a teoria unitária, a teoria diferenciadora, ela não aparece de maneira explícita na prova, mas esse entendimento, o conhecimento acerca dessas duas teorias, ela dá subsídio para que a gente possa, pelo menos por exclusão, excluir as alternativas erradas, entendeu? Então, eu trouxe a maioria das informações, os exemplos que eu dei também apareceram aqui nessas questões, né? Os exemplos ali do estrito cumprimento do dever legal, principalmente do exercício regular de direito, são os exemplos clássicos da doutrina, tá? Toda a doutrina traz isso aí, qualquer livro de direito penal que você vê, inclusive eu acho que em qualquer aula de direito penal que a gente assistir, uma aula que se preze, uma boa aula, ela vai trazer esses exemplos, e isso está na prova, isso cai em prova o tempo inteiro, tá? Então, eu encerro aqui essa aula de estudante de estúdio e espero encontrar vocês de novo tratando sobre outro assunto aí de direito penal. Grande abraço.